tá? O que eu separei hoje pra você, cara? Eu vi uma postagem hoje, eu vi duas postagens que eu falei, pô, eu consigo fazer um link entre essas duas coisas, né? Primeira coisa, um carinha fez um hold de 10 anos. 10 anos de Ether. O cara comprou Ether, ele comprou $620. Despretensiosamente, ele comprou $620. $620, tá bom? 620. Ele pegou $620, comprou em Ether 10 anos atrás. Isso representou 2.000 Ethers, 2.000, 2K. E ele fez a venda hoje, na verdade ontem, e fez um lucro de $5.100.000. Veja, ele não vendeu no topo do topo, que foi 4.800, ele vendeu, não vou dizer na mínima, porque mínima seria zero, né? Mas ele vendeu numa baixa, nem de longe a gente tá próximo de topo histórico, né, do Ether. E o bichão fez um hold de 10 anos e fez $5 milhões sem vender na máxima das máximas, sem vender no topo do topo, tá? Né? E aí, cara, eu encontrei também uma postagem da Rafa Romano que ela faz uma especulação de como será o retorno do Bitcoin, aí esquece Ether um pouquinho, é do Bitcoin, nos próximos 15 a 20 anos, e ela coloca cenários. Cenários bearish, ou seja, cenários onde o Bitcoin subiu muito pouco, cenários médio e cenário mais parrudo, ou seja, onde o Bitcoin explodiu de vez. E aí a conclusão que se chega é, se você tem hoje 0.13 Bitcoin, você já pode se considerar, de acordo com essa estimativa, essa pesquisa, essa conjectura que a Rafaela Romano faz, tá? Você já pode se considerar uma pessoa daqui 15, 20 anos aposentada, desde que você tenha hoje 0.13 Bitcoin. E eu sei que aqui nessa live tem gente que ainda não tem seu 0.1 Bitcoin, tá lutando para ter, né? Então nós temos tempo ainda para que isso aconteça. E eu sei que nessa live tem gente que tem mais de 0.1, mais de 0.2, mais de 1, mais de 2, mais de 10 Bitcoins, né? E aí a gente vai fazer um cálculo de quanto valeria o Bitcoin daqui 15 anos caso ele tenha cenário ruim, cenário ok e um cenário muito bom, tá? Vamos trocar uma ideia sobre o que está acontecendo. Nós vamos falar também sobre um ataque hacker que fez a ZKJ, né, da Poliedra, cair 90%. Nós vamos falar a Eigenlayer, que recebeu um aporte de $70 milhões. E aí eu quero falar mais uma vez, falamos ontem, falei milhões de vezes nos últimos anos. Você é louco, 0.13 Bitcoin é mais de 70k. Pois é, ó, em 2017, um Bitcoin inteiro era 70 mil. O topo histórico do Bitcoin, que foi $20 mil a 2,30, 2 e sei lá quanto, o topo histórico do Bitcoin em 2017, o Bitcoin bateu $70 mil. Olha só, hoje, 0,13 é um Bitcoin. Desculpa, hoje, 0,13 são $70 mil. Há 7 anos atrás, $70 mil representava um Bitcoin, que hoje representa quase $600 mil, né? É isso. Bom, e aí eu quero falar para você como é que funciona o mercado cripto, para que você não fique chilando o projeto, achando que tá fazendo uma coisa boa e no final das contas você tá só ajudando o bilionário a ficar mais bilionário, enquanto você perde dinheiro, tá? Eu vou trocar uma ideia também sobre um investidor chinês que comprou uma carteira de forma errada, não fez as verificações e perdeu $7 milhões, né? É complicado, né? E vamos falar do JP Morgan, né? Um dos maiores players do mundo financeiros, querendo fazer a JPMD, que possivelmente é uma stablecoin que o JP Morgan tá querendo fazer. Show de bola! Tá em qual fuso? Não, aqui é GMT-3. Aqui é horário de Brasólia. Vamos que vamos. Show! Acima de 0.1 é vantagem demais. Nem todo mundo vai chegar nisso. Total. Por exemplo, minhas filhas, elas já estão numa geração para baixo, né? Então, elas têm hoje 10 anos, vão fazer 11 anos esse ano. Elas vão começar a entrar numa idade econômica ativa mais ou menos com 18 anos, 17 anos, 20 anos, ou seja, vamos botar aí uns 8 para 10 anos para frente. Quanto não vai custar um Bitcoin 8 10 anos para frente? Ou seja, comprar 0.1 Bitcoin hoje já é difícil, são $70 mil, já é difícil. Não tô dizendo que é impossível, mas é difícil hoje você juntar $70 mil. Tá sobrando $70 mil para você ir lá e comprar 0.1 Bitcoin, 0.13 Bitcoin que seja. Daqui 10 anos, cara, $70 mil não vai comprar 0,05 talvez, né? Então, a gente está privilegiado, cara. E tem outros privilégios também da nossa... Cara, a gente vive, cara. Eu tava até assistindo um podcast hoje, quando trabalhava aqui e tal, tava assistindo um podcast, o carinha tava falando, né? Fez várias... É um cientista, o cara fez várias reflexões, né? Uma delas é o seguinte, cara. Olha que loucura que nós estamos vivendo. A gente é uma
estamos numa idade um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, né? Então eu sei que tem gente aí de 40, 50 anos, 60, e tem gente aí um pouquinho mais nova, aí na casa dos 30, na casa dos 20 e tal, né? Mas a gente é uma geração, ou estamos passando por uma geração que é muito privilegiada, cara. Por quê? Nós vimos a escrita, ou seja, o cara fazer uma carta à mão, né? A gente viu o cara fazer isso numa máquina de escrever, não que tenha sido inventado na nossa época, tá? Mas a gente viu, a gente teve essa passagem de uma carta escrita à mão sendo enviada. Nós tivemos o privilégio de ver uma carta escrita, os mais novos talvez não, mas numa Olivetti, né? Numa máquina de escrever. Olha que loucura. Nós temos o privilégio de ver escrito no computador, enviado em tempo real. Olha que loucura, cara. Eu tô na minha casa fazendo uma live e tem gente aqui do mundo inteiro assistindo. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Ásia, na África, na América Central, América do Sul. Olha que loucura isso, né? Isso é impensado, inimaginado há 20 anos atrás, por exemplo. Né? 25 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás. Impensado esse tipo de coisa. E nós temos hoje, cara, a gente tá vendo a galera escrever uma carta aqui, ó, no celular. E não é nem uma carta, é uma mensagem, né? É um torpedo, antigamente chamava torpedo. Então eu mando pra você uma mensagem na hora, você tá mandando no chat aqui na hora. O cara acabou de mandar isso aqui, ó. Privilégio do caralho, anos e anos de sofrimento diário. Mas olha que privilégio a gente tem. E a gente tem mais um privilégio, cara. Então todas essas disrupções tecnológicas a gente tá vivendo. A gente tá passando por ela, né? Isso é um privilégio. Né? Quantos e quantos anos demorou pra sair de um carro puxado por um cavalo até um carro a motor? Sei lá, no século passado. Através da Ford, né? Henry Ford, não é isso? E agora, porra, a gente tem carro que não tem nenhuma motor, é bateria. E daqui a pouco é carro que é drone, que voa. E é carro autônomo, já tem isso, né? Carro autônomo. Você fala, ó, quero ir pra tal lugar, ele te leva. Impensado há 100 anos atrás e muito mais impensado ainda há 300 anos atrás, né? Que o carro era puxado na carroça, né? Era um cavalo que puxava na frente, né? Então a gente tá vendo mais uma disrupção. Qual que é a disrupção? Cara, é a disrupção da tecnologia ligada ao sistema financeiro, que é o Bitcoin, né? Então, e a gente tá tendo a oportunidade de poder comprar hoje um Bitcoin. Um Bitcoin inteiro, eu vou ser bem sincero com você, já ficou difícil, cara. 600 mil reais já não é algo que todo mundo vai conseguir na vida. Felizmente ou infelizmente, não é todo mundo hoje que vai conseguir juntar 600 mil reais hoje, né? Porque você vai começar a juntar hoje, daqui a pouco ele já virou 1 milhão e 200, daqui a pouco virou 1 milhão e 800, daqui a pouco virou 2 e 400 e aí foi, né? Mas a gente tá tendo o privilégio de poder comprar Bitcoin no início. E aí o cara acha que início são só os 2, 3 primeiros anos do Bitcoin. Isso, a galera do ICQ. Au! Né? MSN, que vibrava a tela. Lembra do MSN? Tu mandava um negócio lá, a tela ficava vibrando pra chamar a atenção do cara. Então a gente tá tendo a oportunidade de pegar isso no início do início. Ah, Felipe, mas já tem o Bitcoin, já tem 16 anos. Quem ganhou foi quem ganhou lá atrás. Porra nenhuma, cara. O que é 16 anos na história? Não é nada, né? O que é 16 anos na história? A Terra tem 4 bilhões de anos, 16 anos não é nada, é um pentelho, é nada, filho, bicho. Né? E a gente tá podendo ter nesse momento, Marcelo, a separação entre o Estado e o dinheiro. Isso é muito forte, a gente tá vivendo isso. Né? E aí nós vamos trocar mais uma ideia sobre, né? Vamos trocar mais uma ideia sobre aí. Show! Quem aí tá pronto para o maior evento de cripto da América Latina? Quem que tá pronto aí para o Blockchain Conference Brasil, hein? Que vai acontecer dias 28 e 29 de novembro em São Paulo, hein? Impensado para quem não leu o Júlio Verne. Júlio Verne, tu sabe que minha avó, na biblioteca da minha avó, ela tinha uma biblioteca, ela tinha um quarto que era uma biblioteca, ela tinha toda a coleção de Júlio Verne, um monte de livro azul do Júlio Verne. Pô, achava o máximo aquilo, né? Show de bola? É isso. O que são 6 anos pra quem já tá tudo cagado, exatamente, né? Quem ganhou, ganhou no começo. Pensei em 2013 e me fudi. Pois é, um noob. Isso me falavam em 2013. Me falaram isso em 2013. Me falaram isso em 2015. Me falaram isso em 2017. Em 19. Em 21. Em 23. Agora 25. E vão falar em 27. Vão falar em 31, 29, 30. Vão falar. Vão falar. Então começa, cara. Só começa. Só começa. Show de bola? Ingresso comprado? Show. Michael, já comprei o VIP. É nóis. Estututu, já comprei, é nóis. Hotel 800 pila. Calma, é São Paulo, bichão. São Paulo é isso aí. São Paulo dá, São Paulo toma, né? Não é assim? Acordou cedo. E aí, João? Bom? Bom demais?
Será que a gente consegue tirar o João da Europa pra vir palestrar lá no Blockchain Conference esse ano? Será que a gente consegue? Será que conseguimos tirar o João do conforto das Zorópia para vir ao caos paulistano? Será? Cores Mais, já garanti 2 entradas de meu primeiro evento de cripto que estou indo. Show de bola. Tá, sarrafo já foi lá em cima, hein? Tu já vai logo no top das Arábia. Show? Show de bola. Mano, me explica aí, compra um Bitcoin uma hora, vai ter que gastar isso, roda pra vida toda, não dá, né? Dá, Leandro. Dá, por que não dá? Mas de fato, uma hora você vai ter que gastar, né? Uma hora, se você quiser, você vai ter que gastar. Você sabe que a cultura brasileira em relação a investimentos, ela é diferente, por exemplo, de uma cultura americana. Por exemplo, uma cultura americana, por exemplo, brasileiro, né? Por exemplo, eu vi, né, de pequenininho e ouvi a minha mãe dizendo que o meu avô trabalhava para ter imóveis. E esses imóveis, obviamente, boa parte ele gastou, boa parte ele viveu, e é claro que tem que ser assim. Boa parte ele deixou, quando ele foi embora, ele deixou para minha avó, que foi embora aí na pandemia, aí um pouquinho depois da pandemia, né, por conta do Covid, e deixou para os filhos. E os filhos vão deixar, muito provavelmente, para os netos. Alguns vão conseguir, alguns dos filhos, né, minha avó teve 7 filhos, alguns dos filhos vão queimar tudo que conseguirem e não deixar para os filhos, e alguns dos filhos dos meus avós, né, que são meus tios e tias, vão conseguir multiplicar esse patrimônio, porque trabalharam e porque etc e tal, e vão deixar para seus filhos, que boa parte vai torrar, boa parte vai deixar para os filhos e né, e tal. Então a gente tem uma cultura, é do ser humano, né? O ser humano ele tem 2 culturas, né? Que é nosso, é intrínseco nosso. Primeiro é da exploração, né? Então a gente quer melhorar de vida, a gente quer explorar, a gente quer ir mais longe, né? É do ser humano, não adianta. Óbvio, tem gente que não, mas é da raça humana, a raça humana quer melhorar, né? E não é nem da raça humana, é da natureza, né? Então você imagina lá, 4 bilhões de anos atrás, quando a Terra foi formada, não tinha nada, aí juntou a atmosfera, não tinha oxigênio, aí o oxigênio começa a acumular, primeiro as células vão se formando, né, os unicelulares, aí eles descobrem que com o oxigênio e com a luz o cara consegue fazer a fotossíntese, ele consegue duplicar de célula, aí já não tinha mais seres unicelulares. Tudo isso, cara, é a vida querendo transgredir, né, a vida querendo progredir. O ser humano não é diferente disso, nós somos assim, a gente quer deixar um legado, mesmo que a gente não pense, nossa, eu quero deixar um legado. É natural, é da nossa cabeça, é da nossa cultura, é de tudo. E nos Estados, por que eu tô falando isso? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, já existe o histórico de... Como é que eu sei? Eu tava lá? Não tava lá, cara, mas eu li algumas coisas sobre, né? Eu li algumas coisas sobre isso que eu tô te falando aqui, tá? Mas de fato não tava lá. Ou tava, às vezes a gente tava, tu não sabe? Tu não sabe, meu irmão. Às vezes. Porque o resultado de eu e você hoje, cara, é o carbono que tinha lá 4 bilhões de anos atrás, pô. Correto? Correto ou não? Enfim. Por que eu tô dizendo isso? Porque nos Estados Unidos já tem histórico de netos recebendo ações que receberam dos pais, que receberam dos avós, né? Então nós já temos o histórico da terceira geração sendo passada para frente, ou seja, o carinha comprou ações no século passado, aí morreu, deixou essas ações para os filhos, que já estão ficando velhinhos, já estão indo embora e estão deixando para os netos, né, que seriam os netos, que possivelmente alguns ou muito boa parte vão deixar para os bisnetos, né, lá do vô. Então o que acontece? Por que o Bitcoin não pode ser assim também? Por que você não pode ter o seu Bitcoin e deixar para os seus filhos? E, consequentemente, esses filhos ampliar esse patrimônio, ou não sei, e deixar para os seus netos, que deixa para os bisnetos, e aí vai, né? Então, por que não? Por que a gente não pode ter esse entendimento? Mas, de fato, do jeito que você fala, né, a gente pode sim ter que gastar em algum momento da vida, como já aconteceu comigo e vai acontecer com todo mundo, né? A gente nunca sabe quando a ferida vai apertar, o calo vai apertar. Então, eu já tive que vender um pouquinho de Bitcoin. Nossa, quase que eu apertei o botão errado aqui. Quase que eu parei a transmissão aqui. Que loucura. Tá transmitindo? Tá. Mas eu já tive que vender Bitcoin pra pagar a escolinha das minhas filhas. É uma escolha que eu fiz. Eu podia ter tirado elas da escolinha e ter colocado no estadual, no municipal. Podia. Mas eu resolvi naquele momento, achei que era o melhor a se fazer, é vender Bitcoin. Então sim, de fato, de vez em quando você vai ter que fazer. Agora, existem ferramentas... E aí que eu quero chegar lá, né? Por que eu tô montando tudo isso? Porque onde eu quero chegar, é possível que você gaste os seus bitcoins sem gastar os seus bitcoins. Que isso, Felipe? Como assim, cara? Que isso, cara? Você tá doido? Tá variando a ideia? Tá, porra? Tá fumando drogas?
Tá tomando tóxico? Minha mãe diria, tá tomando tóxico, Felipe? De novo com esse papo de tóxico? Tá de novo com esse papinho de tóxico? Tá injetando heroína na veia, Felipe? Minha mãe falaria isso aí pra mim. O que tá acontecendo? Vou te dar uma coça, hein, moleque? Minha mãe falaria isso aí pra mim. Porque o que acontece? Você pode... Que maracutaia que é essa aí? Que caralho que é isso aí, né, Thaís? Porque o que acontece? O Bitcoin, hoje já é assim e no futuro será mais ainda. O Bitcoin, você consegue gerar valor com ele. Eu tô dizendo Bitcoin, pode ser muitas outras criptas, né? Você pode colocar aí Ethereum, pode pôr BNB, XRP, Cardano, Solana, Tron, entre outras, né? Mas o Bitcoin, eu tô... Tá usando tóxico, Vitor Buqueira? Calma aí, Buqueirinha. Por que eu tô falando isso? Porque você pode usar o teu Bitcoin hoje como uma forma de gerar valor. Então, por exemplo, eu posso hoje ter um imóvel, só pra gente fazer um paralelo, eu posso hoje ter um imóvel, por exemplo, ter uma casa, custa, sei lá, 1 milhão, né? Se eu precisar de dinheiro, claro, eu posso ir lá e vender essa casa, ela não é tão líquida, eu vou pagar corretagem, vou pagar um monte de imposto, não sei o que, mas eu tenho um dinheiro. Agora, muita gente sabe que você pode refinanciar a sua casa. Não tô dizendo, não tô incentivando ninguém a fazer isso não, tá? Mas existe a possibilidade do instrumento financeiro de você refinanciar a sua casa. Então você pode chegar no banco, vai pagar juros absurdos, mas você pode falar, ó, eu tenho aqui um imóvel de 1 milhão que tá quitado, tá no meu nome, eu quero passar esse imóvel pra vocês e eu não quero vender esse imóvel, eu quero um empréstimo, por exemplo, de 200 mil e eu vou te pagando com a garantia desse imóvel. Pro banco é muito bom. Ele vai receber um juro, se você não pagar, ele toma o teu imóvel que tem valor maior do que ele emprestou. Porra, excelente pro cara. E talvez, de certa forma, excelente para você que não precisou desfazer do imóvel. Cara, com Bitcoin é a mesma coisa. Com a diferença que você não precisa pagar juros exorbitantes para bancos, né? Então, você com o seu Bitcoin, cara, e isso que eu quero passar pra galera, e eu tento passar isso nos últimos 8 anos, principalmente desde quando existe DeFi, né? Dos últimos, sei lá, 5 anos pra cá que a gente fala sobre, desde 2020, talvez 2021 pra cá. Cara, o Bitcoin você consegue usá-lo como valor, você consegue gerar valor com ele. Então, poxa, eu tenho Bitcoin e vou rodar para sempre. Daqui 20 anos, se eu quiser comprar uma casa, beleza, você não precisa vender o seu Bitcoin para comprar casa. Você pode financiar a sua casa com o valor que você gerou no seu Bitcoin. Isso, nem tem data ou valor mínimo para pagamentos, exatamente. Ou seja, tem muitas vantagens, né? Tem muitas vantagens. É claro, isso demanda um entendimento maior, isso demanda um mercado maior, mas já é possível fazer isso. E eu acho isso muito legal. E eu tenho feito isso. Por exemplo, o meu último carro que eu comprei, eu não tinha um centavo no banco. E eu comprei o carro à vista. Como assim, Felipe? Comprei um carro do zero com garantia em Bitcoin. Essa casa aqui, eu sei lá, eu tinha 40% do valor, talvez 50%, acho que não chegou tudo isso não. Mas uns 40% do valor da casa, terreno e tudo mais, eu tinha. Os outros 60% eu não tinha. O que eu fiz? Eu gerei valor com minha criptomoeda, com meu Bitcoin. E eu não precisei vender meu Bitcoin. Se eu tivesse vendido o Bitcoin, eu comecei a construção dessa casa em 2020 para 21. Quanto valia o Bitcoin em 2020, 21? Quanto vale em 2025? Ou seja, se eu tivesse vendido, eu tinha eliminado. Eu não deveria nada, mas eu tinha eliminado aquele valor. Como eu consegui manter esse Bitcoin e vou pagando mensalmente o valor que eu financiei pro próprio DeFi, com a garantia do meu Bitcoin, porra, se eu vender hoje o Bitcoin, ele tá 10 vezes, 20 vezes, não, 10 vezes também é exagero, mas ele tá 4 vezes, vamos falar em 2022 ele bateu 15, então, porra, nós estamos 6, 7 vezes acima, ou seja, eu teria que vender hoje uma quantidade 7 vezes menor para poder arcar a dívida que eu contraí em 2020 e 2021, com juro mais baixo, como o Leandro falou, sem data o valor mínimo para pagamento, né? Então, cara, e assim, isso tudo de forma descentralizada, a gente fala muito sobre DeFi e tal. Mas vão começar a criar produtos, estratégias bancárias de empresas de empréstimos garantidos com seu próprio Bitcoin de forma não tão descentralizada assim. Ou seja, bancos vão fazer isso. Você pode escrever o que eu estou falando. Bancos vão fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai, se eu precisar de um empréstimo, tá bom, me dá seu Bitcoin como garantia, passa para mim esse Bitcoin como garantia, eu te dou um documento que assim que quitado, eu te devolvo integralmente, sem nenhum custo, né? E eu te empresto dinheiro com a garantia do teu Bitcoin. Porra, é bom para todo mundo. Você tem um ativo que vai continuar, tende a continuar subindo, esperamos, tende a continuar subindo, e o banco tem uma garantia maior do que do que ele te emprestou. Porra, é bom pra cacete. É bom pra cacete. Então, assim, você não precisa vender seu Bitcoin. Respondendo a sua pergunta, né? Pô, daqui 10 anos, daqui 20 anos, pô, eu quero pagar alguma coisa, eu quero fazer lucro. Você pode vender, claro que você pode vender. A vida é sua, o dinheiro é seu, a cripto é sua. Você é livre pra fazer o que você quiser.
Mas você pode gerar valor com isso, com o seu Bitcoin, que seja seu Ether, seu BNB, sua Solana, não importa. Você pode gerar valor com isso. E isso que eu tento botar na mente da galera. E isso é muito forte. E a hora que a gente tiver esse entendimento, cara, aí o Bitcoin vai explodir de preço. Porque hoje o cara compra Bitcoin falando assim, cara, ele tá 100 mil, quando ele bater 200 eu dobrei o dinheiro, eu vou vender, ou 300. Ele triplicou o dinheiro, eu vou vender, tá tudo certo. Quando o cara entender que ele pode triplicar o dinheiro, fazer o lucro sem vender o seu ativo e jogar mais pra frente ainda esse lucro, meu irmão, ninguém mais vai vender Bitcoin. E esse talvez seja o trabalho da minha vida. Mostrar isso pra galera. Isso, aí tem outras estratégias, né? Bitcoin paga suas contas e tal, né? Tem o risco de DeFi sumir com a minha garantia? Existe o risco não de sumir com a sua garantia. Existem outros riscos. Mas sim, existe risco. Né? O único risco que a gente tem é quando a gente morre, cara, que aí deixa de correr risco. Mas de fato, sim, existem riscos e tem que saber entender os riscos para não se expor demais. Né? Porque é uma coisa que eu falo bastante assim pra galera, né? Alta rentabilidade sem risco não existe. Baixa rentabilidade com muito risco também não existe. Você tem que saber dosar. Então, ganhar muito sem risco nenhum não existe. Você vai falar, traficante de droga. Traficante de droga ainda pode tomar um tiro na fronteira lá. Né? Não existe. Ganhar muito dinheiro com risco baixíssimo é uma fórmula que todo mundo busca e ninguém encontrou até hoje. Agora, quando você se expõe demais para um retorno baixo, aí também não existe. Porque você em algum momento vai entregar o que você tem. Então, o grande lance é você saber dosar. Eu ensino isso no DeFi do Zero, a renda passiva e tudo mais, né? A você entender os riscos e saber onde você está botando o pé. Porque mercado cripto é um risco total, né? Zero risco no mercado cripto não existe, seria uma utopia. Agora, tomar risco excessivo, aí eu também não acho legal.